E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o troca de passes, já falando tudo sobre Palmeiras versus Flamengo, jogo que vai acontecer no domingo às 16 horas no Maracanã. Palmeiras que está na liderança com 61 pontos e o Flamengo que está na segunda posição com 58, diferença de 3 pontos, galera. Palmeiras que está vindo num bom momento, tem que aproveitar e vencer o Flamengo aí para se distanciar aí mais ainda para brigar aí pelo título, galera. Palmeiras que faz muito tempo que não consegue ganhar do Flamengo no Maracanã. Palmeiras também que perdeu o Everton por lesão na mão direita. Carlos Miguel deve ser o titular no lugar dele. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O Palmeiras tem mudanças, né? Por exemplo, o Everton tá fora. A gente tem até um vídeo para mostrar aí, né, do Everton que teve um problema e não vai poder estar em campo para ajudar o Palmeiras nesse clássico contra o Flamengo. Vamos ouvir o Everton. O Everton vai? Ele não apertou. Travou. Vai, agora Mas vai. mão para goleiro sempre é importante, então é hora de tratar para recuperar bem e voltar 100%. Mas aqui eu não vou deixar de ressaltar a minha importância de continuar exercendo a minha liderança dentro da equipe. Eu não vou poder atuar, mas sem dúvida nenhuma estar no vestiário, estar no dia a dia, poder passar a tranquilidade, uma mensagem positiva para todos os meus companheiros. Nós estamos diante de um momento muito importante da temporada, jogos decisivos e todo mundo é importante. Tenho certeza que aquele que o Abel escolher para jogar vai fazer muito bem. Em breve estarei de volta de novo, fazendo o que eu mais amo, que é jogar futebol. Agora a minha função é poder dar tranquilidade, é poder ajudá-los eles de outra forma, com a minha liderança, no dia a dia, no vestiário. E vou fazer isso com o maior orgulho, com maior dedicação para que o Palmeiras continue no seu caminho de vitórias. A gente vem num momento muito bom e tenho certeza que vamos continuar nesse momento, vamos fazer cada um o seu melhor e eu vou me dedicar muito para poder ajudar eles agora de outra forma, tá bom? Tá aí, portanto, o Everton, né? Um grande goleiro, vai fazer falta, sem dúvida nenhuma, mas o Palmeiras tem dois ótimos goleiros no banco de reservas, né? Tanto o Lomba, sempre que entrou, deu conta do recado, fez bons jogos com a camisa do Palmeiras. Não joga muito, é verdade, porque o Everton é fominha, né? O Everton joga todas, não se machuca nunca. Dessa vez vai precisar. Não sei se vem Lomba ou se vem Carlos Augusto. Carlos Miguel. Tenho a impressão de que por uma ordem, acho que hierarquia tá antes, imagino que seja o Lomba, não? Cara, me surpreenderia se o Carlos Miguel fosse o escolhido. Eu não me surpreenderia se fosse o Carlos Miguel, não. Eu até apostaria no Carlos Miguel. Sério? Na titular. Não dá uma quebrada no vestiário assim? Não. Não. O cara sempre que entrou e entrou bem, nunca falhou com a camisa do Palmeiras. Nos poucos jogos que fez, deu a conta do recado. Mas houve investimento no outro, o outro chegou agora, dizem que está treinando e treinando muito bem. É um goleiro que está sendo preparado para ser o substituto do Everton um pouco mais à frente, sim, que tem tudo para ser o próximo grande goleiro do Palmeiras, cara. E o nível técnico dele, pelo que se fala em treinamento, é muito. Ele é muito bom. Ele é muito bom goleiro. Cara, então, por que não botar? Eu boto ele, cara. Não, acho que não. Nesse sentido, pode ser que não atrapalharia. Um exemplo, o contrato do Lomba acaba fim do ano. Isso. A vinda do Carlos Miguel já é para se ambientar. Eu acho que tem toda uma indicação de que o Palmeiras não deve renovar o contrato do Lomba, imagino, pela idade, não pela qualidade. Mas também vai ter o contrato do Everton para ser resolvido e renovado, né? Sim. Então tem esses dois lados. Acho que numa condição mais normal, até jogaria o Lomba. Se ele colocar o Carlos Miguel, aí vai por esse lado, já que de repente o Lomba pode ser que não fique, daí fala, poxa vida, aí não vai atrapalhar em nada essa sequência do vestiário, não. Eu não sei se tem algum impacto de futuro, assim, né? Você vai refletir sobre... Se eu sou treinador, né? Esse vai ficar, o outro não vai ficar. É agora, é o momento. Uhum. Quase uma final de campeonato, é o grande jogo da temporada, é o jogo que está todo mundo aguardando o campeonato inteiro, né? Vai jogar o melhor, cara. E o Carlos Miguel, pelo que falam, treina melhor, tecnicamente tá legal. Pode ser que o projeto todo, Carlos Miguel, a altura, tudo que ele tem,
ele tenha mais do que o Lomba. Só que o Lomba ele fez uma carreira espetacular, né? Fez muito boa. O Inter, quando ele jogou no Bahia, veio pro Inter. Isso daí. Daí agora no Palmeiras também, sempre que precisou, ele estava ali. A escolha, qualquer um dos dois para um jogo, independente do jogo do momento, está muito bem servido. São dois bons goleiros. Acho que o Palmeiras deve ter também a volta do Aníbal, né, para o meio-campo. Não jogou por causa da data FIFA, entrou no segundo tempo. Da seleção lá também, né? Isso, desse último jogo contra o Bragantino. Você imagina outra mudança no time titular? Não, acho que deve ser Aníbal, Andréas Pereira, Veiga e Felipe Anderson, né? No meio-campo. Dá para discutir. Tem Kelvin e Giai para a gente discutir na lateral. Né? Essa é uma dúvida. A volta do Kelvin. Talvez por ser fora de casa, ele opte pelo Giai, que tem uma característica defensiva maior. Né? Mas ele pode botar o Fux no lugar do Veiga, por exemplo, né? E fechar com 3 zagueiros, ter um outro posicionamento de equipe. E aí, se ele vier com esse terceiro zagueiro, de repente cabe o Kelvin pelo lado para soltar um pouquinho mais quando precisar. Os dois têm praticamente o mesmo nível, né? O Giai é um pouquinho mais defensivo, trava um pouquinho mais jogo. O Kelvin vai sair um pouco mais. Se o Flamengo tiver o Samuel Lino pelo lado esquerdo, talvez você tenha o Giai para dar uma segurada ali. Talvez o Samuel Lino não jogue. Se não jogar Samuel Lino, de repente você tem a possibilidade de ter um lateral com um pouco mais de saída. Mas ainda assim, eu gosto da ideia de ter o Bruno Fux no time. Terceiro zagueiro para o Palmeiras. Acho que o Veiga tira um pouco da intensidade que o time precisa num jogo como esse. E se você tiver o Bruno Fux ali, eu jogo na saída com o Kelvin. Você acha válido mexer no time assim que vem dando certo? Você mudar o esquema? Porque o Palmeiras vem jogando com 4 zagueiros, né? Quase sempre aí nessa fase é um 4-4-2, né? Com a dupla Flaco-Roque lá na frente. Mexer no sistema talvez não seja... chamar demais a responsabilidade para o treinador nesse jogo, Alex, já que o retrospecto tem mostrado que o caminho tá andando bem? É que mesmo se ele coloca os 3 zagueiros, ele mantém os 2 atacantes que são a base disso. Você coloca 3 caras ali, você vai ter a opção de ter 2 alas mais agudos. Se ele não coloca os 3 zagueiros, ele tendo o Giai, ele praticamente tem o terceiro zagueiro. Essa linha de 4 do Palmeiras é muito forte atrás. E aí ele pode, em vez de colocar o Veiga, colocar o Alan. Né? Ele até deu, na entrevista dele falou, e é verdade, o Alan, o que ele dá de volume, cara, é um cavalo, né, cara, o moleque. Né? Eu falei até de 3 zagueiros, mas o Bruno Fux pode jogar como volante também, pode ser um jogador não, fazendo esse terceiro com a bola aqui, ele pode fazer pela frente, né, e aquele como volante deve entrar o Aníbal, né, que vem em ótimo nível, vem de seleção argentina, confiança. É que se ele fica lá com, em cima, ele pode ainda assim colocar o Fux, colocar Aníbal, tira o Veiga aí. Tira o Veiga, Tiraria o Veiga. Felipe Anderson. Porque assim, Felipe, não seria um absurdo no sentido dele chamar a responsabilidade para ele? Não estou dizendo que Por quê? Um absurdo, né? Porque ele tem o domínio de todos esses sistemas, nessas formatações. O Palmeiras veio bem. Então não seria nenhum tipo de absurdo. Lógico que ele vem jogar contra o Flamengo aqui, que início de jogo do Flamengo é terrível, cara. Opa, eu não posso perder para esse meu rival, para esse meu adversário agora. Então pode ser que eu venha primeiro no momento mais precavido, né? Um pouco mais... E apostar na dupla lá. Opa, e o jogo depois vai se desenhando. Você tem armas para colocar depois, né? Porque com o Felipe Anderson e o Veiga, mais a dupla de ataque, ele tem 4 jogadores leves. É uma proposta de jogo bem ousada, né? Para quem está num momento do campeonato em que administrar não é uma ideia. Se pegar o Flamengo hoje no Maracanã, o Palmeiras trouxer um empate, o Palmeiras manteve vantagem, tem 2 rodadas de distância, o Flamengo não chega em uma, precisa de 2, se ganhar vai precisar de mais ainda, né? Então, eu começaria o jogo um pouquinho mais travando o centro do jogo. Mas você sabe que eu fiquei pensando numa outra coisa. No caso dele usar 3 zagueiros, vamos supor, o Felipe Anderson, ele está no melhor momento dele no Palmeiras, partindo de fora para dentro. O Felipe Anderson nunca conseguiu render tão bem por dentro em relação quando ele joga para fora, né? Isso eu acho que ele não mudaria. E aí, mas se ele não mudar, se botar o Felipe Anderson por fora, como é que você vai fazer? Vai fazer um meio campo com 2? E a passagem do Piquerez? Por isso que eu fico... Assim, se ele jogar com 3 zagueiros, é mais fácil o Felipe Anderson sair e manter o Veiga. É que os 3 zagueiros ele pode pensar, porque como ele lógico que o Samuel Lino, se ele jogar ou não, mas normalmente aquele lado, aquela ponta esquerda do Flamengo, o cara já fica mais aberto, o atleta que está lá.
tudo que ele traz para dentro, com Arrascaeta, com Plata, com Pedro, quem for, pode ser que esses 3 zagueiros ou um volante a mais, com um defensor a mais, que seria o Fux, ele saia nesse quesito de poder ajudar a ter mais jogadores no meio, para também encaixar nesse meio campo do Flamengo, para não deixar jogar. O Andrés Pereira tem jogado um pouco pelo lado também. Você tem a possibilidade de ao invés de ter o Andrés por dentro, né, trabalhando por dentro, junto com o Aníbal, você coloca um outro volante um pouco mais forte, você tem o Andrés fechando também, armando um pouco mais pelo lado direito, né? O Felipe Anderson e os 2 meninos. Você passa a ter uma estrutura de jogo que preenche bem meio campo, mas que dá um pouco mais de combatividade. Tudo parte da ideia do Abel, né? Que nível de ousadia vai ter o Abel para esse jogo, cara? Mas ele vai vir com jogadores com essa questão de... Eu não surpreenderia se ele colocasse Aníbal e Alan, porque aqui dentro, para fazer perseguições no meio com Saul... Tirando o Veiga. Vem com 4 no meio. Né? Tirando o Veiga, aí você fala. Tirando o Veiga, justamente pela característica do jogo de início. Eu também não me surpreenderia. Ou o Alan aberto, ou o Alan por dentro, para poder daí ter o... Você sabe o que eu estava pensando? Se ele tivesse todo mundo ali, se ele tivesse à disposição, por exemplo, o Evangelista, eu acho até que ele poderia fazer Aníbal, Evangelista e Andrés Pereira, né? Para deixar um meio mais preenchido, um meio mais marcador, né, para tentar evitar o Flamengo ter muito controle da bola, e são jogadores que também com a bola jogam. Tenho a impressão que aí não jogaria, por exemplo, nem o Veiga e nem o Felipe Anderson, nesse caso. Deixaria espaço para os laterais apoiarem os dois atacantes, mais a chegada do Andrés. Mas como ele não tem o Evangelista, eu não sei se num jogo desse tamanho ele escalaria o Alan já logo de cara, né? Imagino que um dos 2 meias, se ele for com 3 zagueiros, deve jogar. Eu tenho certeza que ele não tem nenhum tipo de preocupação em colocar o Alan. Isso eu já percebi, porque o lugar que ele colocou o menino para jogar, o moleque jogou super bem, e com bola e sem bola. E esse time do Flamengo, ele requer que você trabalhe muito bem sem a bola, para daí você ter condição de repente, atacar esse Flamengo. Do lado do Flamengo, tem essa dúvida, né? É possível que jogue o Pulgar, né? Do lado do Jorginho, mais provável hoje, acho que seja isso, com a presença do Saul no banco. Havia uma certa dúvida depois dos últimos jogos, né, em que o Lino não jogou muito bem, de que ele talvez pudesse sair do time, né? Há informações de que o Cebolinha vinha treinando muito bem e tudo mais. Aí o Cebolinha teve a infelicidade de se machucar no último jogo contra o Botafogo. Com a lesão do Cebolinha, imagino que Lino vai jogar. Tem o Carrascal como possibilidade. Então, a dúvida, eu penso que talvez seja entre Carrascal e Luiz Araújo, né? O problema do Samuel Lino é que o torcedor tinha uma expectativa muito alta em torno dele, né? E ele começou voando. E quando você chega no nível que ele demonstrou de cara, você quer que o cara mantenha. E ele começou a diminuir um pouquinho. Mas o Felipe Luiz deu uma explicação legal, até bem convincente, né? A bola passa demais pelo Samuel Lino. Ele é o cara do mano a mano. O cara do mano a mano, ele vai errar 9... Quando ele acertar uma, ele vai fazer a diferença. Ele participa de quase todos os gols do Flamengo. Ele está envolvido sempre nas jogadas mais agudas do time. Só que ele vai errar mais, porque a bola passa muito pelo pé dele. Acho que é a compreensão que o treinador tem e o torcedor não consegue alcançar. Porque para o torcedor ele está errando mais do que está acertando. Sim. Mas o treinador quer isso dele, que ele tente mais. Se tem uma coisa que ele não é burocrático. Não. Ele não é aquele jogador de pegar a bola na ponta o jogador e tocar medroso. para trás. Ele não tem medo, ele vai para dentro. Lógico que... Né? É que nessa fase final ele tem perdido mais bolas do que tem conseguido sucesso. No começo dele ele estava passando por cima, né? Então acho que nesse aspecto diminuiu um pouco a participação dele de forma efetiva em passes para gol ou fazendo os gols, e aí o torcedor acaba cobrando, né? Mas o treinador é o jogador que tem que fazer diferença. Quando ele passou a errar, porque ele passou também a ser muito mais visado, mais bem estudado, e aí é ele que vai ter que realmente encontrar ferramentas que, se lá fora ele fez isso, aqui no Brasil ele tem que fazer também. Então, não tem como você não esperar de uma contratação de um jogador da capacidade do Lino, né? Os Linos são fera, velho. Os caras têm que encontrar um caminho, né? É que jogador... Você era um jogador de jogos grandes, cara. Jogador que sabe compreender o que é um jogo grande. Eu também era, viu, Lino?
Você também. Clássico eu era brabo. Aqueles assim, jogos quando- 2, 3 horas. Nossa senhora, jogava, por exemplo, cultura e pulo do gato lá no futsal. Jogo escolar, intercolegial, era bom. Era bom. Muito bom. Então, cara, você contrata um cara do tamanho do Samuel Lina para jogar jogos como esse, cara. Se não for agora... E ainda mais num jogo que é aquele jogo chato, e ao mesmo tempo ele pode ser bom com a inteligência dos jogadores, do treinador, que é esse jogo de encaixe que o Palmeiras faz. Né? Poxa vida, como é que eu vou fazer? Pode ser que ele coloque um Fux para poder procurar, é o Plata que vai jogar, opa, aqui eu já... Porque o desequilíbrio maior que o Palmeiras, que o Flamengo causa sobre esses movimentos é aqui com o Plata para passagem lateral. Ele pode fazer isso com o Piquerez e o Felipe Anderson, só que deixa as costas aqui, se eu movimento e sai, né, fica lateral lá e eu venho por dentro aqui, alguém vai correr com o Pedro, só que com o Pedro não é o problema, porque ele não é mais Tem a certeza que o Pedro joga? Eu tenho quase certeza. Não, Tem a certeza? Que o De Pedro novo, vai jogar? é a mesma história, cara. É jogo grande demais para você Não é ter o possível, né, cara? O Felipe não vai fazer isso com o próprio trabalho. Mas você Meu sabe que Deus assim, do ó, céu, né? pensando, É difícil pensando não no que pôr, tem né? acontecido, porque é claro que o Pedro fez gol agora no último jogo e deu um passe para gol. Mas pensando no que tem acontecido, se a gente for pegar assim os grandes jogos, os jogos teoricamente mais exigentes, o Pedro não começou. Por isso que eu pergunto, será que o Pedro começa dessa vez? Não, isso aí Porque tem ele valoriza muito o que Plata faz, por exemplo, e o Plata é um jogador que rende muito bem, assim, né, nesse time do Flamengo. Fora que, para o Carrascal jogar, se ele for um titular, normalmente deve sair o Luiz Araújo, que é outro cara que sempre quando está em campo dá resposta. Então é até duro, né, tirar o Luiz Araújo do time, porque ele é um cara que chuta muito bem, tem uma bola parada espetacular, participa muito bem do jogo, é um cara que consegue fazer o vai e vem acompanhando o lateral. Então, assim, são escolhas difíceis e o Felipe pensa muito na estratégia. E o Palmeiras sendo o Palmeiras, né, do jeito que o Palmeiras joga, talvez ele pense numa formação. Não acharia um absurdo, nem uma surpresa se o Pedro começasse no banco. Não, porque o Felipe sempre fala da pressão que ele gosta que os atacantes exerçam sobre saída de bola do adversário, sobre momentos de recuperação de bola. Ele acha que o Pedro não está à altura desse tipo de ideia, né, em algumas partidas. Mas num jogo como esse, em que naturalmente o Flamengo vai ter um pouco mais a bola, em que naturalmente o Flamengo vai pressionar, né, o Palmeiras em busca de resultado porque precisa, é o jogo para isso, você tem que ter um cara como o Pedro. No mínimo, para se aproximar do Arrascaeta e criar um pouquinho. E não dá para a gente falando, é lógico, eu acho que é absurdo, de certa forma quase não é, mas não tem como você abrir mão de um cara tão influente, né, o Pedro estando bem, tão influente no jogo para um jogo realmente desse tamanho, né, Felipe? Então nisso que eu penso que não é fácil o treinador falar, não vou tirar por causa de estratégia. Ele pode fazer, lógico que pode fazer. É assinar demais, né? Quando o treinador assina muito. Porque se ele bota o Pedro, o Felipe não é um treinador covarde, não é uma figura humana né, que tem esse tipo de desventura, assim. Pelo contrário, o Felipe é um cara corajoso, vai defender as ideias dele. Se ele achar que precisa pressão e o Pedro não entregar isso, ele não vai botar o Pedro. Mas ele sabe que num momento como esse, ele colocando o Pedro, ele de alguma forma protege o ambiente do próprio time. Né? O torcedor vem junto. Porque se ele já entra sem o Pedro, o torcedor do Flamengo... Mas assim, eu estava pensando muito na questão do jeito de jogar, né? Vocês falaram bem, o Palmeiras hoje tem conseguido construir mais de trás, mas quando pressionado, o Palmeiras tem dificuldade para sair por baixo. Não é o time. Normalmente ele procura, normalmente ele procura a bola aérea no Flaco e disputa a segunda bola para a partir dali ele construir o seu ataque. Se isso acontecer nesse jogo, né? Se o Flamengo conseguir fazer, e o Flamengo é um dos times que melhor faz essa pressão na saída do adversário, na teoria, deve haver bastante bola quebrada do Palmeiras, para os zagueiros disputarem com o Flaco. Né? O Flaco não vai estar na linha dos zagueiros, por isso que eu falei que o Pulgar mas eu imagino que nessa bola quebrada, o Flaco, acho que ele vai para o lado do Vitor Roque lá, ele vai para a última linha para tentar... Ele vai à frente do Vitor Roque para fazer a casquinha para a passagem do Vitor Roque. A minha dúvida é,
se ele vai optar pela presença do Pedro na área para quando o Flamengo tiver a bola ou para forçar cada vez mais essa pressão, a bola quebrada do Palmeiras, para o Flamengo ganhar e iniciar uma pressão, o Palmeiras tendo dificuldade para sair do campo de defesa. A característica do sistema de saída de bola do Palmeiras... É um jogo de xadrez. A primeira fase de construção contra o Palmeiras, não é que o Palmeiras não vai jogar, não, ele consegue jogar, principalmente tendo Fux. Isso. Tendo Fux, você tem Aníbal e Andrés que você consegue trazer para fazer isso. Mas é um time que também te possibilita fazer um encaixe, porque o Palmeiras ele não faz questão realmente de eu vou sair jogando. Ele não tem isso como um desafio. Não, eu tenho uma arma para tudo. Isso. Não é que apertou também. É tudo treinado, é tudo pensado, né? Mas nisso, eu acho que nesse tipo de jogo, o Pedro ele pode... Porque assim, um Pedro... Quanto mais tempo em campo, mais risco e mais oportunidade ele pode ter. Duro para um centroavante igual o Pedro, você fala, vou entrar lá, vou colocar ele depois para ele mudar o jogo com 20 minutos do segundo tempo. É diferente do que um ponta, um meia, né, cara? E tem uma outra coisa, cara, quase esquecendo de falar isso. Previsão do tempo para domingo é chuva. E o Maracanã não está com o gramado destruído como em outros tempos, né? Sobreviveu a um show que teve recente agora, nesse fim de semana. Teve jogo ontem no Maracanã, vai ter jogo na segunda-feira, mas o jogo de domingo é provável que com a chuva, no mínimo, com chuva, você já tem menos controle. Você já vai arriscar menos esse tipo de saída por baixo. Depende do nível da chuva, lógico. E parece que é chuva legal, assim. E nessa pressão, principalmente de início, esses primeiros 20 minutos do Flamengo é muito forte. Eu, se eu vou jogar também contra o Flamengo, não é questão de você temer ou não, é questão de você respeitar. É de você ser inteligente também. Opa, meu filho, eu vou tirar essa bola, vou treinar alguma coisa, porque o Flamengo ele vai pegar, vai tentar marcar lá com 5 homens pelo menos. A linha de 4. Sim. Os 3 da frente, do jeito que fica ali, 2 ou 3 por trás. Você tem que encontrar algum tipo de situação dessa para poder esperar o tempo passar. Porque passou esses 20 minutos, o jogo às vezes ele já começa a se aconchegar. Entendeu? Vocês estavam falando sobre chuva, acabei de ver a previsão aqui, clima perfeito para jogar futebol. 20, 21 graus, previsão para as 4 da tarde. O Carioca é muito frio, né? Para jogador perfeito. E chuva, né? E chuva. 20 graus e chuva, previsão de chuva o dia todo no domingo. Não, vai ser pesado. Dando chuva e... Vai machucar muito. O jogo de segunda vai ser terrível. E depois do jogo de segunda, então acabou. Clássico na segunda-feira. Você vai ver o Maracanã depois do jogo de segunda-feira, vai estar bem machucado. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!